Irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, meus irmãos, eu venho trazer mais uma palavra para vocês. Palavra que cura, que se encontra no primeiro livro das nossas Bíblias. Se encontra lá em Gênesis 3, a partir do versículo 9. A gente vai ler alguns versículos, onde fala assim no versículo 9: E chamou o Senhor Deus Abraão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Meus irmãos, quando a gente começa a ler esse capítulo aqui de Gênesis 3, nós podemos ver a tentação e a queda do homem. Nós podemos ver uma serpente que era astuta de todos os animais que estavam ali do campo. Mas um certo momento, esse ser que Deus criou, o homem e a mulher, a qual Deus tinha colocado, tinha dado toda a erva e semente que estava sobre toda a terra, Deus entregou tudo na mão da sua criação, que era bela e perfeita. Deus fez tudo perfeito, Deus criou tudo perfeito e Deus os abençoou. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele domine sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado que anda nessa terra, sobre todos os répteis que se movem na terra. Assim Deus criou o homem à sua semelhança, para que nós sejamos imagem dele. Ele nos criou, o homem e a mulher, e Deus abençoou. E Deus disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai sobre ela e dominai sobre ela. Então, meus irmãos, sobre todas as origens, céu e da terra, foram criados toda planta, tudo que nós vemos aqui, Deus formou. Deus formou o homem do pó da terra, e ele sopra nas suas narinas, e o fôlego de vida foi feito alma vivente, porque era apenas só um ser, mas precisava de alma para se tornar vivente. O Senhor fez brotar as árvores, e era tudo agradável
à vista. A comida, os irmãos, da terra era comida boa. E tinha a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha um rio do Edom. Saiu um rio do Edom para regrar o jardim. E tomou Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar, para guardar. Mas Deus ordenou o homem e a mulher, a sua criação. Vemos que no Gênesis 2, no versículo 16, fala: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda a árvore tem no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa tu não comerás, porque no dia que você comer, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse ao Senhor a Adão. E Deus assim faz a mulher. No partir do versículo 18 a gente vê que: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer agora uma ajudadora. Vou fazer uma mulher para ele. Porque Deus viu toda a terra, todo animal do seu campo, toda a ave que estava ali tinha alma vivente. Deus chamou aquele homem de Adão. Então o Senhor faz ele cair em um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E fala que tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou-se uma mulher. E trouxe até Adão, e disse: esta agora é o osso dos seus ossos, carne da minha carne, será chamado mulher, porquanto o homem foi tomado. Quando nós vemos aqui, nós entendemos que o homem e a mulher agora eles se tornam uma só carne. Serão ambos um só. E quando Deus entrega ali aquela mulher para Adão, a gente sabemos que ambos estavam nus, o homem e a mulher, e eles não se envergonhavam. Mas um dia, meus irmãos, como nós lemos, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela variação do dia, e esconderam-se. Adão e a sua mulher, a sua companheira, se esconde da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou: Adão, onde tu estás? E Adão ali se apresenta e disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e eu me escondi. Meus irmãos, no momento que eles comem aquele fruto daquela árvore que era tão desejável, agradável aos seus olhos, quando eles tomou aquele fruto e comeram,
comeu, Eva come e dá também para o seu esposo, para Adão. Naquele momento, meus irmãos, foram abertos os olhos. E eles reconheceram, olharam um para o outro e viram que eles estavam nus. E no momento que eles veem que estavam nus, meus irmãos, eles correm para pegar folhas da figueira e fazer vestimento para si. Porque ali eles foram abertos seus olhos, a palavra fala. Eles conheceram o que era bom, o que era mal, os desejos, a nudez. Veio-se a vergonha, porque a pureza, meus irmãos, não já estava mais ali. A essência da verdadeira criatura já não estava mais limpa. É assim que nós somos muitas vezes quando nós nos sujamos com o pecado. Quando nós nos desviamos daquilo que Deus tem nos dado. Deus tinha dado tudo para eles. Mas Deus tinha dado somente uma ordem para eles. Que não comessem daquele fruto. Que não tocassem naquela árvore. Mas o homem, essa mulher foi tentada pela serpente. Que era maliciosa. Que era astuta. E ela vem pecar. Muitas vezes nós também somos tentados com os frutos lá fora do mundo. Que parece ser tão bom. Que desejamos tanto comer, nos saciar. Às vezes nós buscamos tanta coisa lá fora de entendimentos. E que Deus tem nos ordenado para nós nos afastar, para nós nos retirar das nossas vidas, para nós não tocar, para nós não comer, para nós não olhar. Porque no olhar eles passam a desejar e ver como era agradável. Ver aquela mulher quando olha para aquela árvore, ela vê como é fruto, é bom. Ela começa a escutar a voz daquela serpente e aquilo começa a entrar nela. A sua mente, o seu foco é desviado e cai em tentação. É isso que acontece quando nós passamos a escutar as pessoas lá de fora que estão ao nosso redor. Nós deixamos de escutar a voz de Deus. Nós deixamos de lembrar de qual o propósito que Deus tinha para nós. Nós não passamos nós a enxergar tudo aquilo que Deus tem nos dado para nós, porque tudo que Deus fez era bom. Eles tinham frutos bons, a terra era bom, era paz. Eles tinham alegria a trazer e escutar a voz de Deus e se apresentavam ao Senhor. Mas quando eles vêm pecar, quando eles têm conhecimento do mal, da maldade, da nudez, do pecado, eles caem em vergonha. Muitas vezes nós também caímos na vergonha. Quantas vezes você caiu na sua própria vergonha? Quantas vezes você teve vergonha até mesmo de se apresentar perante a Deus? Porque você sabe que você fez aquilo que Deus te ordenou para não fazer. E quantas vezes você não foi resistente para resistir, para dizer não? E você tem pecado várias vezes, tem caído várias vezes. Talvez você esteja envergonhado e se escondendo. Talvez hoje você não sabe nem como chegar perante a Deus. Porque aqueles homens, quando ouviram a voz de Deus soar, eles se esconderam atrás de uma árvore, meus irmãos. Eles se esconderam da presença do Senhor. E assim, o pecado, a vergonha, quando nós conhecemos a grandeza de Deus, quando nós já tivemos uma experiência com o Senhor verdadeira, quando nós escutamos e reconhecemos a voz de Deus, daquele que nos chamou, nos faz envergonhar do que nós fizemos.
temer, porque agora ele conheceu o que ele não devia ter conhecido. Ele provou daquilo que não devia ter provado. E ele se esconde, ele teme e se esconde. A gente muitas vezes tem nos escondido atrás de tantas coisas, tantos erros. Mesmo a gente sabendo, temendo, a gente muitas vezes, as pessoas acabam perdendo o temor. Daquilo que um dia você pregou, daquilo que um dia você ministrou, daquilo que um dia entrou no seu coração. O homem, muitas das vezes, perde o temor e vem se esconder atrás de tantas coisas. Atrás de que você tem se escondido? Para justificar os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Muitas vezes as pessoas transferem o seu erro, o seu pecado, se esconde em outras pessoas. Fala que é culpa de outras pessoas. Eu fiz isso por causa de outra pessoa. Isso que Adão quis dizer. Eu só comi porque a mulher que tu me daste, Senhor, me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão tenta transferir o seu erro, o seu pecado para a sua companheira. Foi ela, Senhor, essa que você me deste por companheira. Ela comeu, me deu e eu comi. Muitas pessoas fazem isso também. Querem jogar seus erros, as suas frustrações sobre outras pessoas, querem se justificar. Ah, eu não faço isso porque meu esposo não deixa, porque a minha vida é assim, porque a minha filha está no tráfico de drogas, eu não consigo continuar dentro da igreja. Muitas pessoas falam, eu não consigo mais ministrar, não consigo mais pregar, porque a minha vida está tão turbulenta. E quantas propostas têm batido nas suas portas, que talvez não era para você aceitar, mas você aceitou pelo momento, pela circunstância, que parecia ser tão agradável aquilo que te deu, e você veio pecar. Você continua a pecar. Comeste da árvore que eu ordenei para não comeste, Adão. Tu comeste aquilo que Deus te ordenou. Tu fizestes, tu mudastes tudo aquilo que eu tenho te dado. Tu já vem se esquecido. Qual a palavra mais que você, qual a voz mais que você tem ouvido durante esses últimos tempos, esses últimos anos? Qual a voz que você tem ouvido? Hoje você pode fazer diferente. Não dê ouvido à voz que te oferece aquilo que não é agradável ao Senhor, aquilo que Deus te ordenou para você tirar da sua vida. Deixe de escutar as vozes de outros e comece a ouvir a voz de Deus. Comece a escutar aquilo que Deus te mandou. Quando
Deus disse: multiplicai grandemente. Agora na tua dor, na tua conceição, terás dor, darás luz aos filhos. E disse a Adão, o Senhor disse: portanto tu ouviste a voz da mulher, e agora no suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomada, porquanto és pó, em pó te tornará. E fez depois disso o Senhor Deus faz túnicas para Adão e para sua mulher de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Tu agora sabes o que é bom e o que é mal. Tu já tem o conhecimento. Era para ser tudo perfeito. Estava tudo perfeito. Mas quando a gente muitas das vezes ouve a voz das serpentes, talvez elas não estão muito longe, talvez elas estejam perto, ao redor, esperando o momento da fraqueza, muitas vezes, para que te tragar, para te tirar do propósito. Mas é necessário você vigiar, a você escutar mais a voz de Deus, para que você não cair nas armadilhas, porque todo pecado tem consequência. E para eles não teve outra oportunidade. A consequência veio. E eles foram lançados para fora. Os irmãos, do jardim do Éden. E quando eles foram lançados para fora do jardim do Éden, o Senhor Deus põe querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamável que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ah, meus irmãos, a gente devemos aceitar a vontade de Deus. Aquilo que Deus não nos deu, aquilo que Deus nos entregou, porque os desejos das nossas vontades, ele nos faz pecar contra Deus. O desejo nos entra e faz dominar o nosso ser. Esquecemos nós aquilo que nós devemos guardar, aquilo que o Senhor tem nos dado. E ai daquele que não guarda, que anda fora dos caminhos do Senhor, anda fora do propósito que Deus te mandou, que quer fazer da sua própria maneira, que quer chegar da sua própria forma. Maldito és tu na terra. É uma palavra tão dura. Maldito és tu na terra. Porque o Senhor te mostrou o caminho. O Senhor te ordenou. O Senhor abençoou. Mas tu tens saído debaixo das mãos potentes do Senhor para seguir seus próprios caminhos.
tem te visitado e você tem se encontrado distante. Você não tem dado ouvido. Quantas vezes, pessoal, Deus te chamou e te chama para ter uma comunhão, um relacionamento com você. Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Deus sempre esteve perto da sua criação. Deus sempre via. Deus nos quer perto dele. Deus não mudou. É necessário que nós termos um relacionamento com Deus mais íntimo. Foi o homem que se escondeu. Foi o homem que se afastou. Foi o homem que se envergonhou. Foi o homem que, quando cai no pecado e sabe que está pecando, que vem o Espírito Santo de Deus e fala com ele, talvez tenha falado com você. Você muitas vezes até mesmo temendo, porque já sabe, já tem conhecimento, mas ainda continua sendo resistente. Não quer sair dessa posição onde muitas vezes o homem tem te colocado, mas Deus não tem aprovado. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus veio falar com você e você tem rejeitado a voz. Você não tem atendido, apesar de ouvir, porque eles ouviram a voz, mas eles não se colocaram prontamente a responder, mas escutaram. E o Senhor pergunta: onde estás? Aonde você estás? Onde você se encontra hoje? Onde estão os seus pensamentos? Onde está agora hoje os seus projetos, os seus planos? Aonde estás? O Senhor te pergunta: aonde você está? Porque tu ouviu a minha voz soar? Tu já escutaste a voz soar? Mas tu muitas vezes tem rejeitado. Então, se hoje Deus está te dando essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Não deixe que ninguém te engane. Faça distorção daquilo que Deus já te mostrou, daquilo que Deus já te revelou. Não deixe que isso entre no seu coração. Não coma, não beba, não coloque na sua vida aquilo que Deus te ordenou a te deixar. Pare de escutar a voz de serpente que está te falando nos teus ouvidos que isso será bom, mas que tu sabes que não será bom, que isso trará maldição para a sua terra, para a sua família, para a sua casa, que isso irá trazer inimizade entre a tua semente, que isso terá trazer consequências que podem muitas das vezes levar a dor, levar a perda, levar a choros. Então está na hora
de você tomar a decisão de ter uma vida eterna na eternidade com Deus. Hoje, não venha ser um forasteiro a vagar nessa terra, porque ela já é do maligno, mas venha fazer parte desse povo que quer morar no céu. Venha fazer parte do povo que pertence à Nova Jerusalém. Talvez você tenha dado um mau passo na sua vida e se encontra tão envergonhado com aquilo que você fez, mas o homem pode esconder de todos. Mas como esconder de Deus? Deus conhece todas as coisas, que Ele fez todas as coisas. Mas hoje eu quero te trazer de volta à memória aquilo que Deus tem te prometido, aquilo que Deus tem te falado com você, que Deus tem ministrado na sua vida. Eu quero te trazer de volta a esse primeiro amor que um dia você teve encontro com Deus. E talvez o inimigo, a serpente, tenha falado que não tem jeito, que não tem solução, que o seu pecado será sempre jogado a vergonha no seu rosto, que você terá que conviver, que já não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que todo aquele que se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, entrega ele no Senhor, que confessa ao Senhor, que abre as portas para Deus do seu coração, o Senhor entra e faz morada. O Senhor quer te libertar dessas vozes que tem te enganado, que tem te levado para o mau caminho, e que você sabe que não foi o que Deus preparou para você. Hoje, talvez as pessoas tenham dizido que você é um maldito e não tem mais jeito, mas Deus hoje quer te fazer uma bênção. Deus quer te trazer vida nova. Deus, nessa noite, meu irmão, Ele sopra um novo fôlego de vida. Deus quer te dar uma nova vida, fazer uma alma vivente. Uma pessoa que tem posição, que sabe para que foi chamado. Você foi chamado para ser filho. Você é chamado para ser filha, para viver na eternidade. Está na hora. Se Deus te deu a oportunidade, que é sua vida, você está aqui, está na hora de você dar o primeiro passo para Deus. Ou está na hora de você voltar para os braços de Deus. Voltar a escutar a voz que te chama. A voz que pode te libertar desse pecado. Para de comer desses frutos enganosos. Esses frutos que muitas vezes amigos, amizades, pessoas até mesmo dentro da família têm te mostrado. Isso tem te levado a de ruína, a destruição, que parece ser tão bom. Mas muitas das vezes você chora, você lamenta quando está sozinho, porque sabe que não é o melhor para você. E o melhor para a sua vida é ter uma vida com Deus, é ter uma intimidade com Deus. Volta a ter intimidade com Deus. Volte àquele tempo que Deus falava com você, você ouvia, você obedecia, você escutava. Quando Deus te chamar, fala: eis-me aqui. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero ser criatura, eu quero ser filho. E filho escuta,
reconhece a voz do Pai. Filho ouve, filho é menor, filho se prostra. Então, o que tem te impedido a se prostrar diante de Deus, ao Criador de todas as coisas? Hoje é noite de você se prostrar, se render a Deus e falar: eu quero te ouvir, eu preciso escutar-te, Senhor. E quando eu escutar, se proste, se põe na posição, tenha coragem de recomeçar novamente. Recomeçar a trabalhar na terra que parou de dar fruto, que parou de jorrar essa água que corria nos seus rios, essa sede, essa vontade de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de louvar, de orar. Talvez você tenha perdido, mas ainda tem tempo de você voltar a ter intimidade com Deus. Ainda há tempo ainda, meus irmãos, de você fazer diferença na tua casa, na sua vida, no seu bairro, na sua cidade. Seja a bênção. A queda do homem veio sobre a tentação, então não deixa fugir da aparência do mal, da tentação, tudo aquilo que te faz cair para o laço do passarinheiro, que vem que talvez tragar a sua alma. Mas Deus tem preservado, Deus tem guardado. Onde foi tua queda? Então se levante e faça a diferença. Não. Continue. Quantas vezes preciso for. Clame ao Senhor. O Senhor irá te responder. O Senhor irá te dar sinais. Eu quero ser uma nova vida. Fala com o Senhor. Eu quero ter uma nova vida com o Senhor. E o Senhor irá te escutar. Porque aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados fluirão um rio de água viva dentro do seu ser. É isso que você precisa. Se derramar, clamar a Deus. Não seja um foragido, fugindo, se enganando com esse mundo que não te leva a nada. O mundo só leva você a pecar. E quando nós pecamos, nós nos escondemos, nos retraímos diante da presença do Senhor. Mas hoje está na hora de não nos esconder, mas sim confessar o nosso pecado e falar com o Senhor: eu preciso te sentir, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso regressar. Eu preciso rever todos os meus conceitos, aquilo que eu tenho feito, que tem me afastado de ti, que tem contaminado a minha mente, a minha boca, o meu ser. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas hoje é noite de você ouvir a voz de Deus. É noite de você falar com o Senhor, como você talvez muitas vezes já não fala mais, já não busca, mas não ora. Busca intimidade com o Senhor, porque é isso que Deus nos quer que nós façamos. Em nome de Jesus. É o que eu tenho hoje para você nessa noite. Deus tem promessas.
Deus cumpre na vida daquele que é fiel. Então hoje, se arrepende dos seus pecados, se converta verdadeiramente ao Senhor. E Deus irá fazer tudo novo na sua vida. Em nome de Jesus, é o que eu tenho para você hoje. Você é filho. Você tem um chamado. Então, saiba reconhecer a oportunidade que Deus está te dando e que Deus tem te dado dos livramentos. Porque Deus é grande e é perfeito. E a sua benignidade, ela dura para sempre. Porque Ele é fiel. Ele tem sido fiel a nós. Mesmo muitas vezes nós não sendo fiel e nos distanciando dele. Mas Deus te dá a oportunidade. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de se arrepender. E de fazer diferentes os seus maus caminhos tortos se formarem retos na presença do Senhor. E se apresentar a essa voz que te chama com gratidão, com amor, com arrependimento perante a face do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, aonde você estiver. Que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida e com você. Em nome de Jesus.